Em tempo algum, em lugar algum, jamais foi visto um fenômeno tão inusitado e complexo. Jamais foram extintas tantas vidas em tão pouco tempo, por uma combinação de engenhosidade tecnológica, fanatismo e crueldade. Este pequeno trecho, ele traz, na verdade, uma série de características que marcaram profundamente um dos grandes episódios da nossa história, o Holocausto. E este trecho também, ele foi escrito por um dos grandes sobreviventes de Auschwitz, o Primo Levi. Neste vídeo, eu, professor Rubens Soares, fui convidado pela produtora Reis para trazer para você algumas reflexões acerca deste grande evento que até hoje nos assombra, o Holocausto. A intelectualidade que se debruça sobre o estudo do Holocausto e, portanto, também se debruça com uma série de outros eventos ligados ao Holocausto, como fundamentalmente a Segunda Guerra Mundial, a ascensão do nazismo, a própria personalidade de Hitler, essa intelectualidade ainda hoje se debate em desvendar, em desatar alguns nós. Fique atento, candidato, que esses nós são fundamentais para a sua prova. Rubem, quais são eles? O primeiro deles é como Hitler foi possível? Como um homem que até os 30 anos de idade, beirado a uma série de mediocridades, conseguiu chegar ao poder na Alemanha em 1933. O segundo grande nó é o seguinte: como os alemães conseguiram criar, desenvolver um ódio tão grande em relação aos judeus? E o terceiro nó, na verdade, diz o seguinte: por que os judeus? Por que esse povo, na verdade, foi perseguido, foi massacrado e foi exterminado, como diz o Primo Levi, sistematicamente? Hoje, 27 de janeiro de 2019, toda a comunidade internacional, sobretudo aquelas instituições ligadas à ONU e, por conseguinte, ligadas aos direitos humanos, relembram com muito pesar os 74 anos do Holocausto. No dia 27 de janeiro de 1945, o maior campo de extermínio, da história, Auschwitz-Birkenau, foi libertado pelo Exército Vermelho. Então, até 2005, eu quero que você entenda que não havia uma data mundial para se lembrar, para se fazer as cerimônias, na verdade, desse triste episódio. Em 2005, a ONU simplesmente se reuniu e deliberou a resolução 60/7. O que ela diz, Rubem? Essa resolução deixa perfeitamente claro que a partir de 2005, a ONU instituiu o dia 27 de janeiro de cada ano como o Dia Mundial do Holocausto. Tudo bem? Então essa é a nossa primeira grande reflexão e a gente sabe perfeitamente que as efemérides, as grandes datas, não estão aí por acaso. Elas, na verdade, são criadas para que um dos elementos da história, do conhecimento histórico e da produção histórica nunca morra: a memória. A memória do Holocausto é fundamental para que a gente venha, na verdade, a refletir sobre uma série de características, sobre uma série de elementos e, consequentemente, pensar que esse fato nunca mais deve se repetir. Tudo bem? Agora vamos para a segunda grande reflexão. É justamente trabalharmos o conceito de Holocausto. E aí eu quero que você perceba um detalhe bastante interessante. Se você perguntar para qualquer judeu ortodoxo, aquele judeu mais tradicional, o que significa a palavra holocausto e por que esses judeus mais ortodoxos não usam esta palavra, ele vai lhe responder muito bem. Pense, candidato, vamos pensar da seguinte forma: se você pegar a palavra holocausto, ela significa, na verdade, queima. É uma palavra que tem origem na Grécia. Tudo que está relacionado a queima, a queimado, é o que a gente chama, na verdade, de holocausto. A comunidade judaica, sobretudo a comunidade mais tradicional, como eu falei ainda há pouco, mais aferrada aos princípios do judaísmo tradicional, não conseguem aceitar a ideia
né, de que a matança sistematizada dos judeus foi produto de uma cerimônia, né, digamos assim, de uma produção em homenagem a algum deus ou coisa parecida. Porque para os gregos, o holocausto era justamente queimar um bode e oferecer a uma divindade qualquer. Ou seja, os judeus não aceitam este conceito, embora seja o conceito utilizado até mesmo por historiadores judeus, como o Yehuda Bauer, não é isso? Dentre outros. Bora pensar da seguinte forma. Você já deve ter ouvido falar num conceito chamado de Shoah. É este conceito que os judeus mais tradicionais usam para se referir à matança, para se referir à perseguição e, consequentemente, à morte de judeus. Mas aí, geralmente, o aluno me pergunta, Rubem, o que quer dizer Shoah? Candidato, se você olhar lá para o Velho Testamento, você vai achar a palavra em Isaías. A palavra Shoah, ela quer dizer o que, Rubem? Aniquilação. Ela quer dizer, na verdade, destruição. Então, cuidado quando você for fazer uma prova, quando você for fazer uma redação, quando você for tentar usar a palavra, ou que você lê em alguma prova ou coisa parecida, entenda que Shoah significa aniquilação. Portanto, os judeus mais tradicionais usam essa palavra para se referir a esse evento que nós conhecemos no Ocidente, principalmente como Holocausto. Tudo bem? Vamos trabalhar agora a nossa terceira reflexão. Vamos pensar em um dado super importante. Como Adolf Hitler foi possível? Se você pegar a maioria dos historiadores que se debruça sobre o nazismo, e repare, nós estamos falando sobre o Holocausto, mas a gente não pode falar sobre o Holocausto / Shoah, não é isso? Sem falar em nazismo, sem falar em Segunda Guerra Mundial. Por quê, Rubem? Porque esses três eventos estão umbilicalmente ligados. Segunda Guerra, nazismo e, portanto, Shoah, ou seja, Holocausto. Vamos falar rapidamente de algumas teorias, né, de algumas teses acadêmicas fundamentais. Hitler, até os 30 anos de idade, era um homem extremamente medíocre, o que prova, na verdade, a seguinte questão: como ele conseguiu chegar ao poder? Os historiadores dizem o seguinte: para você entender a ascensão do nazismo, a ascensão do Hitler, é preciso você compreender uma série de fatores que contribuíram para que a Alemanha, pós Primeira Guerra Mundial, sofresse uma série de crises políticas, institucionais e, sobretudo, morais. O que eu quero dizer? Fique atento. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha sofreu com a perda na guerra, as humilhações impostas pelo Tratado de Versalhes, que você conhece muito bem, espectador, você, candidato. O Tratado de Versalhes ele é visto pela comunidade internacional da época e para muitos estudantes, para muitos especialistas hoje em relações internacionais, como um tratado punitivo, vingativo, estúpido, arrogante e, sobretudo, cartaginês. Cartaginês no sentido de humilhar a Alemanha, de varrer a Alemanha, de não deixar absolutamente nada da Alemanha. Então eu quero que você entenda que a ascensão do Hitler, ela está muito ligada a esses fenômenos do pós-Primeira Guerra Mundial. Como assim, Rubem? A derrota, o Tratado de Versalhes, a crise econômica que abateu a Alemanha. Eu quero que você tenha um dado muito interessante para sua prova. Os economistas fizeram um estudo na década de 20 e descobriram algo assim extremamente tenebroso. Para que você tenha uma ideia, espectador candidato, em 1923, para você comprar, não é isso? $1 na Alemanha, você teria que desembolsar 1 bilhão de marcos, que é a moeda alemã, criada pelo Bismarck em 1872. Daí já deu para você perceber a desgraça econômica que os alemães passaram. Então, junta todos esses fenômenos, não é isso? Derrota na Primeira Guerra Mundial, uma crise econômica, uma humilhação violenta no Tratado de Versalhes. É só pegar o artigo 231 do Tratado de Versalhes, é o artigo que culpabiliza a Alemanha, né, querendo que ela se autoconsidere como a única culpada pela guerra. Você junta tudo isso a uma ideologia extremamente racista, a uma ideologia ultranacionalista, a uma ideologia extremamente vingativa, que é a ideologia de Hitler. Ou seja, para muitos estudiosos que se debruçam sobre a ascensão de Adolf Hitler, o que você pensa? O que nós devemos imaginar? Uma Alemanha caótica,
uma Alemanha, na verdade, sem visão de futuro, uma Alemanha sem expectativa. É aí que vem uma série de discursos, não é isso? Uma série de verborragia, uma série, na verdade, de discursos demagógicos de Adolf Hitler, prometendo céu e terra para os alemães. O grande estudioso Saul Fraudlander, né, que estuda o Holocausto, que estuda a Shoah, ele diz, na verdade, que muitos alemães se sentiam muito bem com Hitler, que muitos alemães achavam que o nazismo, uma vez no poder, iria trazer para os alemães segurança, bem-estar, conforto. Então foi isso mesmo que Hitler fez. Ele usou um momento de crise, ele usou um momento até mesmo de orfandade psicológica dos alemães, né? O psicanalista Wilhelm Reich escreveu um livro chamado Psicologia das Massas e deixa bem claro, os alemães tinham um vazio, né? Os alemães não tinham, na verdade, no que se segurar. O nazismo preencheu esse vazio todinho. Então Hitler chega ao poder em 1933, junto com a bênção, junto com o apoio dos alemães. Eu quero trazer para você rapidinho um detalhe de um historiador americano que escreveu um livraço, né, chamado, na verdade, A Bíblia de Hitler. Nesse livro, ele deixa bem claro o seguinte: milhões de alemães acreditavam que Hitler era o salvador da pátria. Milhões de alemães, candidato, perceba, tiraram da parede a imagem de Jesus e colocaram a imagem de Hitler. Isso é assustador, não é? Eu estou falando de milhões de alemães que queriam Hitler. Por isso que hoje, uma das teses mais usadas na Europa e nos Estados Unidos é que o regime totalitário, o regime nazista, ele não é produto somente da cabeça doentia de Hitler. Ele não é produto somente de um grupo de ideólogos nazistas, mas ele é produto do que, Rubem? Da própria construção social da Alemanha. Tá? Então essa é uma reflexão para a gente trabalhar e para a gente perceber, na verdade, como Hitler foi possível. Uma vez Hitler possível, uma vez Hitler já no campo de batalha, já sendo chanceler da Alemanha, o que Hitler faz? Ele implementa, ele coloca em prática todo o projeto que ele havia desenvolvido, todo o projeto que ele havia discutido e, consequentemente, escrito. Todos vocês sabem que Hitler, após sair da prisão em 1924, de Landsberg sobre o Leste, lança o seu livro Mein Kampf, Minha Luta. Você sabe perfeitamente que depois que Hitler saiu, ninguém comprou o livro dele. Mas quando Hitler chegou ao poder, milhões e milhões de exemplares do Mein Kampf foi comprado e distribuído também pelo exército e pelo governo alemão. O que eu quero que você perceba é o seguinte: tudo que estava escrito em Mein Kampf, Hitler conseguiu colocar em prática. E aí um detalhe muito interessante colocado pela Hannah Arendt, quando escreveu As Origens do Totalitarismo, né? O movimento nazista, ele tinha como fim o partido e o Estado como meio. Como assim, Rubem? Nos movimentos totalitários, não é isso? O partido, ele é um instrumento de efetivação, o Estado é um instrumento de efetivação do projeto político do partido. Então a ideologia nazista, né, discutida, escrita, foi colocada em prática a partir de 1933. É aí que entra uma outra reflexão. Rubem, por que os judeus? Essa é uma reflexão que até hoje é martelada, é discutida. Essa reflexão até hoje é vista como um nó, né? Que lá no início do vídeo eu tinha dito para vocês, é um nó que dificilmente vai ser desatado, porque tem muitas teorias, tem muitas teses que trabalham com essa questão. Por que o povo judeu? Nós temos uma resposta aqui rápida, uma resposta extremamente assim, tranquila, para que você entenda, na verdade, essa reflexão. Pensa da seguinte forma, né? Nós temos várias teses, mas uma delas eu considero fundamental. Os judeus, eles representam um povo proscrito desde o assassinato de Jesus. A gente sabe perfeitamente que desde a crucificação de Jesus, a comunidade judaica, ela passou, na verdade, a ser vista como uma espécie de deicida. Como assim, Rubem? O que é deicida? É aquele que assassina um Deus, né? Para você ter uma ideia, essa culpabilidade dos judeus
a partir da crucificação de Cristo, ela só foi retirada dos ombros dos judeus no Segundo Concílio do Vaticano. Refiro-me a 1962, quando a própria Igreja Católica retirou essa culpabilidade. O que isso tem a ver com os alemães? Né? O que essa história de proscrição dos judeus, de perseguição dos judeus, tem a ver com o Holocausto? A grande sacada, a grande pergunta, como eu falei ainda há pouco, é como Hitler desenvolveu ódio aos judeus. Eu quero que você pense da seguinte forma: Hitler viveu em um mundo antissemita. O Hitler, após a morte do pai e da mãe, ele saiu de uma cidadezinha alemã chamada Braunau am Inn, né? E foi justamente para a capital da Áustria. Não vamos esquecer que Hitler era austríaco. Ele nasceu em 20 de abril de 1898. Essa é a data que Hitler nasceu. Não, minto, ele nasceu em 1889, a mesma data da proclamação da República aqui no Brasil. Antes da Primeira Guerra Mundial, Hitler, na verdade, após perder o pai e perder a mãe, dirigiu-se à capital da Áustria, Viena. Era lá que estavam os grandes pintores, era lá que estavam os grandes artistas, era lá, na verdade, que respirava e transpirava arte, música, pintura, literatura. E pela leitura que este professor tem, Rubens Soares, eu digo para você, com uma certeza tranquila, Hitler leu sobre o antissemitismo antes da Primeira Guerra Mundial. E um detalhe que eu quero colocar para você, candidato, é o seguinte: se você pegar os países da Europa antes da Primeira Guerra Mundial, pasmem, não era a Alemanha o país mais antissemita. Os historiadores dizem que o país mais antissemita da Europa era a França. Todo mundo lembra o caso Dreyfus, do final do século XIX, quando um oficial militar foi condenado, né, à prisão e depois à morte por ter, na verdade, passado informações ao inimigo, quando nós sabemos que ele era inocente. E ele foi julgado e condenado porque ele era judeu. Repito, o país da Europa mais antissemita não era a Alemanha, era a França. Uma vez Hitler na Áustria, o que foi que ele fez? Ele leu aquelas velhas teorias raciais que brotaram no século XIX. E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, eu quero que você perceba um detalhe. Eu considero o século XIX como o século da biologia. A menina dos olhos da ciência não era a matemática, não era a física, não era a química. A menina dos olhos da ciência no século XIX era justamente a biologia. Tudo parecia ser respondido por meio da biologia. Rapidamente, algumas obras para você. Rubem, o que foi que Hitler leu? Hitler leu uma russa chamada Madame Blavatsky, não é isso? Racista. Hitler leu um francês, né, chamado Gobineau, extremamente racista. Hitler leu um inglês, né, chamado Joseph Chamberlain. Hitler leu um alemão, e aí eu quero que você perceba, e é fundamental para a sua prova, Hitler leu um alemão que em 1876 publicou uma obra de peso na Alemanha. O nome dele era Wilhelm Marr, Guilherme Marr. Era um jornalista, não é isso? Racista, extremamente racista. Foi o primeiro homem, né, da modernidade a utilizar o conceito de antissemita. E aí eu quero que você perceba um detalhe muito interessante. Até o século XIX, a perseguição aos judeus, ela recaía com base em um conceito que nós conhecemos como antijudaísmo. Rubem, o que é isso? O antijudaísmo é o ódio ao judeu enquanto cultura religiosa. Então era muito comum, né, lá da crucificação de Jesus, passando pela Idade Média, chegando ali no início da Idade Moderna, a Inquisição Espanhola, a Inquisição Portuguesa, os judeus eram vistos, na verdade, como assassinos de Cristo, traidores. Era usado muito o termo antijudaísmo. Só que no final do século XIX, com as teorias raciais, deslocou. Ou seja, o conceito religioso, o conceito de comunidade cultural foi abandonado. O antissemitismo é o ódio ao judeu enquanto raça. Aí eu quero que você perceba o seguinte, né, candidato, é que no final do 19 não se olhava mais para o judeu como um simples inimigo, não é isso, dos cristãos, mas como uma sub-raça, como uma raça inferior. Hitler leu este livro. Hitler, na verdade, simplesmente passou a conceber os judeus não somente como um grupo diferente culturalmente e religiosamente, mas simplesmente um grupo racialmente inferior, que deveria, segundo Hitler, não é isso?
e aqueles que escreveram antes mesmo de Hitler nascer serem eliminados, serem depostos ou serem expulsos como apátrida. Então essa é uma reflexão. A gente sabe que essa reflexão é bem mais profunda, mas para o nosso vídeo ela está de bom tamanho. Hitler aprendeu a ser antissemita lendo sobre antissemitismo. Quando a Primeira Guerra Mundial começa, todos nós sabemos que Hitler foi chamado para o exército austríaco. E pasmem com essa pequena historinha que eu passo para vocês. Hitler, branco, como ele era, de olhos bem azuis, ao chegar, no comando militar, não trocou de roupa. Simplesmente, Hitler olhou para o pilotão à volta dele e disse bem na frente do rosto do oficial: eu não entro neste pilotão. O oficial virou para ele e disse: por que, soldado? Porque tem negro, tem judeus, tem homossexuais. Essa história, ela deixa claramente para você, aritmeticamente claro, que em 1914 a personalidade do Hitler já era formada. Um ultranacionalista, um racista, um antissemita. Quando Hitler chega ao poder em 1933, ele coloca em prática o que ele escreveu, o que ele aprendeu. Para o nosso vídeo ficar mais rápido, nós vamos fazer a seguinte análise. O Holocausto, ele possui, na verdade, 3 fases distintas. A gente não pode pensar Shoah, a gente não pode pensar o Holocausto como uma decisão rápida. Para muitos historiadores, como Saul Friedlander, que eu já falei ainda há pouco, o Holocausto é uma construção. Existem algumas datas fundamentais nas quais ele foi colocado em prática, mas ele é uma construção lenta. A historiadora Maria Luísa Tucci Carneiro, que é especialista em Holocausto, ela delimita pelo menos 3 fases, a saber, de 33 até 1938, essa primeira fase os nazistas tinham somente um objetivo. Qual era, Rubem? Tirar os judeus da comunidade alemã. Essa é a primeira fase. Ela vai de 33, com a ascensão do Hitler, até 1938. Como assim, Rubem? Os nazistas criaram em 1934 para 35 as chamadas Leis de Nuremberg. Esse aparato normativo deixava bem claro o quê? Os judeus não podem casar com alemães. Os judeus não podem ter nenhuma relação sexual de parentesco com os alemães. Ou seja, qual era o objetivo dessa primeira fase? Espectador candidato, era justamente tirar tudo dos judeus, humilhá-los e, consequentemente, expulsá-los da Alemanha como apátrida. Observe essa foto aí e perceba, na verdade, que você está vendo um grupo de judeus de cócoras lavando uma rua com uma latinha de água e uma escova de dente. Essa é uma das grandes humilhações da primeira fase, não é isso? De perseguição e humilhação aos judeus. Perceba essa outra imagem que eu estou mostrando para você. É uma senhora judia chegando à sua loja, mas ela está fechada. Os nazistas simplesmente fecharam as lojas dos judeus. Eu costumo dizer para os meus alunos que a primeira fase é sempre melhor que a segunda. E a segunda é sempre melhor que a terceira. Se a primeira fase foi justamente tirar tudo que os judeus têm, proibindo de ir à escola, proibindo de frequentar restaurantes, proibindo até mesmo de judeus sentarem em calçadas. Havia restaurantes em Berlim, cuja placa estava escrito: é proibido a entrada de cães e de judeus. Eu digo para os meus alunos assim, quem dera que ficasse somente nessa fase. Em 1938, um oficial diplomata alemão foi assassinado por um garoto de 17 anos, judeu, polaco. 2 dias depois, no dia 9 e 10 de novembro de 1938, começa a segunda fase, que passou para a história do Holocausto como a chamada Kristallnacht, a Noite dos Cristais. E observe, candidato, a Noite dos Cristais é um ponto de inflexão na perseguição dos judeus. E, segundo os historiadores, torna mais próximo o Holocausto. Como assim, Rubem? Se na primeira fase, o objetivo dos nazistas era justamente expulsar os judeus da Alemanha como apátrida, tirar tudo o que eles têm. A segunda fase é o inverso. Na segunda fase, candidato, de 38 até 41, na Primeira Guerra Mundial, os nazistas empreenderam outro processo, colocar todos os judeus nos guetos. É o que os historiadores chamam de guetização da Alemanha. Reparem, os nazistas não criaram os guetos. Os guetos existem desde a Idade Média, chamado de judiaria, que era justamente o bairro dos judeus. Mas Hitler
fez questão, junto com seus asseclas, não é isso? Junto com seu corpo de assessores, como Heydrich, Himmler, Goebbels, né? Heydrich e por aí afora. Himmler, o chefe da SS, da temível SS, os homens de preto. Então, Rubem, repete aí pra gente, qual era a segunda fase? A segunda fase era prender todos os judeus em guetos, em bairros. Essa segunda fase, ela vai dar lugar à terceira. E aí a gente fecha com a terceira fase, que é a mais cruel de todas. E aí eu quero que você perceba, candidato, um detalhe bastante interessante. Quando eu trabalho com os meus alunos do Holocausto, eu faço uma divisão, né? Ou seja, em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial. E aí eu quero que você perceba um detalhe. Antes de 39, os nazistas têm uma visão em relação aos judeus, ao Holocausto. Após 39, uma outra. Como assim, Rubem? Perceba, antes da Segunda Guerra Mundial começar, o problema judeu de Hitler era desse tamanho. Por quê? Porque ele só estava preocupado com os judeus da Alemanha, da Áustria, que ele já havia anexado, e da Tchecoslováquia. O problema é, após a Segunda Guerra Mundial, os nazistas tomam praticamente quase toda a Europa. São milhões de judeus sob o controle dos alemães. A questão é, o que fazer? Em 1941, a alta cúpula alemã se reúne no subúrbio de Berlim, um bairro chamado Wannsee. E foi na conferência de Wannsee que foi decidido um eufemismo, uma espécie de lenitivo, a solução final. Havia uma proposta, né? Alguns alemães aventaram a possibilidade do plano Madagascar, mandar os judeus para a ilha da África Oriental, que era uma colônia francesa. Hitler não aceitou. Em 1941, está delimitado, está batido o martelo. A solução final representa o quê? A solução final representa a eliminação dos judeus. É a terceira e última fase. Quando os judeus começam a ser levados para os campos de trânsito, para os campos de trabalho, para os campos de concentração. É aí que começa o que nós, na verdade, conhecemos como Holocausto. E aí eu quero que você perceba um detalhe muito interessante, espectador, candidato. Além de nós termos vários campos, os judeus foram usados para os mais variados fins. Fábricas, não é isso? Da Alemanha, marcas conhecidas até hoje, usaram trabalho escravo de judeus. BMW, Volkswagen, né? Mercedes-Benz. A IBM criou o sistema de Rollerite, que era o sistema de cartão, né? Que criava uma espécie de ciência, não é isso? Com base nos cartões, com base no que a gente chama de administração dos números. Então você tem várias empresas, inclusive a Fundação Rockefeller nos Estados Unidos, a Fundação Kennedy. Você tem um antissemita extremamente forte nos Estados Unidos que apoiou essas medidas, o Henry Ford. Ou seja, é aí que começa a pior parte da história dos judeus. Trabalho forçado, doenças, experiências médicas terríveis que os alemães usaram. Nós sabemos, por meio de uma série de pesquisas, que a medicina alemã ela avança com muita rapidez na Segunda Guerra Mundial. Por quê, Rubem? Porque as cobaias eram humanas. As cobaias eram os judeus. O Holocausto foi posto fim justamente no final da Segunda Guerra Mundial. Daí a escolha da data, no dia 27 de janeiro
de 1945, o Exército Vermelho, né, passa pelo campo, que é considerado o pior, Auschwitz, e justamente liberta os judeus. Eu termino este vídeo com uma reflexão de um grande historiador da Universidade Hebraica de Jerusalém e um dos maiores especialistas do mundo em Holocausto, Yehuda Bauer. O Yehuda Bauer deixa bem claro para nós, seres humanos, nós temos que lembrar sempre do Holocausto como advertência, não como precedente. Um grande abraço a todos vocês e um grande abraço à produtora Reis. Muito obrigado pelo convite. Até logo.